Vamos seguir um passo adiante no nosso tratamento dos temas políticos. Um deles que tem sido bastante debatido se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já mais de uma vez externou o medo de ser preso, o medo que tem de ser preso. Há outros riscos, talvez mais imediatos, com os quais ele talvez tenha que lidar já em tempo curto, como a chance de ficar inelegível. Confira a primeira reportagem de Caroline Rosito. Na última segunda-feira, o corregedor-geral eleitoral do TSE, ministro Benedito Gonçalves, concedeu prazo de 3 dias para que Bolsonaro se manifeste sobre o documento apreendido na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e que ficou conhecido como a Minuta do Golpe. A ação acusa o ex-presidente de abuso de poder político com o objetivo de influenciar as eleições. No despacho, o ministro Benedito Gonçalves aponta que há uma, abre aspas, inequívoca correlação, fecha aspas, entre as acusações feitas contra Bolsonaro durante a campanha eleitoral e a minuta. O documento foi incluído no processo que investiga a reunião ocorrida 18 de julho de 2022 no Palácio da Alvorada, na qual o ex-presidente convocou embaixadores estrangeiros para propagar inverdades sobre o sistema eleitoral brasileiro. Segundo apurou a CNN, o TSE pretende dar seguimento célere ao julgamento das ações contra Jair Bolsonaro. Encerrado o trâmite, os ministros publicam, então, o chamado acórdão, que pode decidir pela improcedência da ação ou pela inelegibilidade do acusado, sempre pelo período de 8 anos. Todo esse processo leva cerca de 1 mês. E o caso da minuta encontrada na casa de Anderson Torres é o que tem maior potencial danoso contra Bolsonaro. Por isso, há grande expectativa sobre o depoimento do ex-ministro, que deve acontecer ainda esta semana. Além dessa, tramitam contra Bolsonaro no TSE outras 15 ações de investigação judicial eleitoral, questionando a participação do ex-presidente em atos que buscaram tumultuar as eleições, tais como a denúncia de que rádios do Nordeste não veiculavam propagandas do então candidato e a tentativa do PL de anular os votos de quase 280 mil urnas no segundo turno da disputa presidencial. Na outra Corte Superior, o STF, há mais 5 inquéritos envolvendo o ex-presidente que apuram uma possível interferência na Polícia Federal, vazamento de dados de investigação sigilosa da PF, declarações sobre a pandemia, envolvimento com as milícias digitais e investigação dos atos de vandalismo em Brasília. A apreciação dessas matérias, entretanto, tende a levar mais tempo. A situação de Bolsonaro também é incerta em seu próprio partido, o PL. Apesar do capital político que o ex-presidente ainda sustenta, integrantes da sigla avaliam que Bolsonaro está cada vez mais isolado e que tende a perder força no cenário político caso o TSE o torne inelegível. Vamos conversar agora sobre os perigos que cercam o ex-presidente, perigos ele e a cadeia que cercam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, agradecendo a sua presença aqui, Jorge Abud, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Com o que ele devia se preocupar, em primeiro lugar, com o medo que ele tem de ser preso? Boa noite, William. Boa noite, Caio. Boa noite, Raquel. Olha, a preocupação primeira dele é com o inquérito, porque agora ele passa... Há 2 mudanças fundamentais. O inquérito dos atos antidemocráticos. Exatamente. Há 2 mudanças fundamentais em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora ele é oficialmente investigado a pedido da Procuradoria-Geral da República e com a inclusão no inquérito pelo Supremo. E mais, hoje ele não é mais presidente. E o presidente da República, pela Constituição brasileira, tem uma grande blindagem, tanto para ser investigado quanto para as ações penais em relação a ele. Tanto é que agora as ações penais que tinham sido admitidas em relação ao presidente, por exemplo, a de injúria e apologia ao estupro, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que foram paralisadas porque ele se torna presidente, então essa ação provavelmente vai voltar a tramitar, porque agora ele não ostenta mais esse status. Então, tanto essa ação penal já existente... Que precede a eleição dele. Exatamente. E o inquérito. Né? Raquel, Caio? Não, eu queria... ter uma dúvida. Eu passei a segunda-feira conversando com os procuradores que assinaram a petição, que acabou provocando o Procuradoria-Geral da República, enfim, a inclusão do Bolsonaro no inquérito. Bolsonaro não tem mais foro. A se manter esta situação,
da ausência de foro dele, ele precisa ser denunciado obrigatoriamente pelo PGR? Ou seja, uma eventual denúncia contra ele, mesmo ele não sendo mais presidente, passa obrigatoriamente pela Procuradoria-Geral da República, mesmo ele não tendo foro, mas a investigação correndo com o Alexandre? Então, excelente pergunta, Caio. Ele é investigado no inquérito do Supremo. Para oficiar nesse inquérito do Supremo, precisa ser a PGR ou entidades que têm legitimidade para oficiar no Supremo. Mas, de fato, ele agora sendo ex-presidente, não sendo parlamentar, não sendo deputado nem senador, ele não tem o foro por prerrogativa de função. Então, ele pode sofrer uma ação penal De qualquer procurador? Mesmo dentro do inquérito? Dentro do inquérito, não. Se dentro do inquérito só PGR. Então, o inquérito que está no Supremo, sim. Só... Agora, eventualmente, o Ministério Público, se receber alguma denúncia, em tese, ele pode ter novos inquéritos abertos fora desse do Supremo. Não com o mesmo objeto do inquérito, obviamente, mas, já aberto em relação ao Supremo. Se eu estiver errada, mas na própria ação, os procuradores fazem essa ressalva, né? Que eles estão entrando na PGR, mas que se eles estão pedindo no Supremo, mas que se ele entender que não é o fórum, que passe para baixo. Mas a dúvida que eu tenho é o seguinte: existem hoje provas, acho que indícios mais concretos que possam apontar para algum tipo de prisão de Jair Bolsonaro? Porque eu acho que é muito mais evidente hoje os indícios que apontam para a inelegibilidade do que para uma prisão. Não, perfeito. Raquel, a prisão no processo penal, assim, tentando ser o menos técnico possível, né? Você tem duas formas de se determinar uma prisão. Um caminho é, você sofre uma ação penal, é condenado com trânsito em julgado, você é preso. Isso por algum motivo, por exemplo, ligado à pandemia? Sim, ou atos antidemocráticos, ou o prosseguimento daquela ação penal que já existe. Então, um caminho para qualquer pessoa ser presa é uma condenação definitiva com trânsito em julgado, ou seja, encerrada. O outro caminho é o que, bem a grosso modo, seria principalmente da prisão preventiva. Prisão preventiva, bem basicamente, seria: você ainda pode não ter nenhuma ação penal, você pode ser só um investigado, mas se a tua manutenção em liberdade estiver colocando em risco a ordem pública ou a ordem econômica, se você tiver um risco de fuga ou de não permitir que a lei penal seja aplicada, né? Se tiver algum indício de fuga ou tentativa de fugir da sanção penal. E terceiro, basicamente, se você tiver, estando em liberdade, usando o seu resquício de poder para interferir na investigação. Voltamos à Lava Jato? Né? Então, essas são as três questões que são colocadas na lei. Né? Aí a questão é se os indícios existirem ou não existirem. Né? Hoje, né, ao que tudo indica, não me parece, porque a PGR não pediu essa prisão do ex-presidente, então ela não enxerga nenhum indício nesse sentido. Agora, ele habilmente se manteve em silêncio durante todo esse período, né? Não produziu nenhum tipo de indício. Mas ele postou na conta do... Sim, apenas essa postagem. Teve essa postagem. Agora, Caio, quando a gente vai para a atmosfera política, algo que a gente já começou a discutir aqui no WW, como é que está o clima político para seguir adiante, como, por exemplo, uma prisão preventiva vai depender de clima político, nesse caso? Por mais técnico que possa ser para você como operador do campo de direito. Eu vejo como uma questão política, não como uma questão de direito, Caio. Os atos de 8 de janeiro fortaleceram a tese da inelegibilidade da prisão, isso é fato. Eu gosto de comparar com o 7 de setembro de 2021, em que ali o fato dele aqui na Paulista ter xingado o Alexandre, tudo que aconteceu naquele 7 de setembro, o TSE cogitou caçar a chapa Bolsonaro-Mourão e não viu sinal do universo político para que isso ocorresse. Hoje, você tem, sim, uma situação distinta. Você tem a política empurrando. E essa é a minha crítica. A gente já falou sobre isso aqui. Talvez a gente tenha alguma divergência sobre isso, porque isso, de certa maneira, me incomoda nos tribunais. Dele olhar o ambiente fora, né, do tribunal, sem nomear tribunal, e ver se a política está ajudando ele. Ele teme os tribunais. e ele olhar se a política está me ajudando. Deixa eu olhar aqui o Congresso, deixa eu olhar como que a opinião pública, deixa eu olhar a imprensa para ver se a imprensa está me empurrando para eu tomar uma decisão drástica, porque prender um ex-presidente da República é uma decisão drástica, forte. Fizeram isso com o Temer? E com o Lula também, né? Então, assim... Não, do Lula, claro. Do Temer, o Temer deixa de ser presidente, um juiz de primeira instância vai lá e põe ele na cadeia. Sim, agora eu também penso, Vac, e tenho ouvido isso, que conforme
quanto mais perto do 8 de janeiro, maior essa insuflação ali política por uma responsabilização do Bolsonaro. Conforme isso vai se distanciando, esse Lula 4, Lula 3, o governo não for um governo popular de entrega de casa, de dinheiro no bolso, melhorar a vida da população, você automaticamente fortalece o nome da oposição. E que hoje não tem o nome da oposição fortalecido, hoje o principal nome é o Bolsonaro. Então isso é o que mais me incomoda nessa questão Supremo, Cortes Superiores, de esperar um apoio político, de opinião pública, da sociedade, da imprensa, para tomar uma decisão que deveria ser estritamente técnica. Exato, deveria ser estritamente técnica, concordo com você, que existe, a gente já discutiu várias vezes isso, a politização dessas decisões. Vocês estão discutindo a independência da justiça. Mas é porque o momento seria das autoridades estarem caladas e procurando provas. Provas, evidências que mostrem esse enredo golpista que a gente assistiu no dia 11 de janeiro. Porque diante de evidências, de provas, aí você falar da questão política, de quanto vai ser complicado colocar Jair Bolsonaro ou eventualmente Anderson Torres na cadeia, ok, vai continuar tendo um país conflagrado, mas é muito diferente se você tiver provas concretas. Sim. Que demonstrem isso. E é isso que a investigação tem que estar debruçada. E encontrar isso nesse momento. E está cada vez mais difícil, né? Jorge, você nos demonstrou como é longo, seguindo os trâmites todos, que qualquer pessoa, no caso é o Bolsonaro, possa acabar atrás das grades dentro do processo penal. Trânsito em julgado, todos os recursos, tudo isso leva anos. Como é que é com a questão dele se tornar inelegível? Como o processo dele está no TSE, a decisão colegiada o torna inelegível. Então, da eventual decisão... Essa é rápida? Essa é rápida. Qual é o clima para que isso aconteça rápido? Todas as informações que a gente tem é de que sim, o caminho mais fácil é da inelegibilidade, que você tem 15 ações e é interessante, são fatos já ocorridos praticamente. Ecossistema da desinformação na eleição, reunião com os embaixadores, tem tudo, né? Pacote de bondade, os 4 anos, o ataque. Exatamente. Econômico. Você tem 15, 16 ações sobre isso. Então há sim um ambiente muito mais favorável para que. Isso é muito mais justificável, até politicamente, do que uma prisão. Você tem que ter um nexo de causalidade, tanto que a ação dos procuradores, a inclusão dele é um crime menor, né? Que é uma incitação que dá detenção, que na prática não dá prisão. 3 a 6 meses de detenção não dá prisão, ainda mais para um ex-presidente da República. E a ideia é que a produção de provas faça crescer, ampliar os tipos penais envolvendo o Bolsonaro, que não seja só incitação. As ações do Tribunal Superior Eleitoral hoje, elas estão bastante robustas, tem muita coisa já juntada. Tem muita evidência de abuso de poder político, abuso de poder econômico, e as informações que a gente tem são as mesmas do Caio, estão correndo com isso, ali no gabinete do ministro Benedito. A mais acelerada é a dos embaixadores. No dia 8 de fevereiro tem depoimento do Ciro Nogueira e do Rochinha, do Almirante Rocha, que era o secretário de Assuntos Especiais, o Carlos França. Estratégicos, perdão. A do PDT, que é a que está com a do PDT é a que está mais avançada. Benedito, que juntou essa publicação do Bolsonaro a primeira, né? No Facebook. Depois que foram apresentadas as outras. Eu vou aproveitar a presença do especialista e perguntar, quando a gente fala da justiça no âmbito criminal ou no civil, vamos dizer, o rigor, não sei se eu estou colocando o termo correto, o rigor das provas estão em andares diferentes. No caso da justiça eleitoral. Aí, William, eu não consigo fugir da técnica para explicar isso. O rigor da prova é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. O nexo, a prova do nexo, o liame da conduta com a sanção, que no processo penal tem que ficar com muita clareza. Okay. Né? No processo eleitoral, você pressupõe, olha, você falou aquilo. Então, se você falou aquilo e a Justiça Eleitoral interpreta como aquela manifestação para os embaixadores, como você atacar o sistema eleitoral, a sanção vem com mais facilidade. Já os discursos desse mesmo tipo, para encaixá-lo numa espécie penal, né, tem que ser feito de uma maneira mais detalhada. Uma tentativa de golpe de Estado. Exatamente. O nexo causal, né, ele é muito claro no direito eleitoral. Você falou, já... Agora porque no penal, o nexo causal, em relação aos crimes que foram
imputados no inquérito para o Bolsonaro pode ser tanto por uma ação quanto por uma omissão dolosa. Então, isso é uma coisa que não tem sido muito falada. Então, por exemplo... Então, traz para nós isso. Isso, porque assim, o inquérito que está lá, que o ex-presidente foi colocado, investiga os atos antidemocráticos, que são crimes previstos no Código Penal, reformado recentemente para a inclusão dele, substituindo a antiga Lei de Segurança Nacional. Né? Tirou o entulho antigo autoritário, mas manteve aquilo que era uma tutela penal relevante. E ali a gente está falando de crime de 8 a 12 anos. Né? Começa com pena base de 8. Então, você pode cometer o crime contra o Estado Democrático de Direito, por exemplo, agindo diretamente, tentando derrubar um governo legitimamente eleito. Ou o Código Penal, no artigo 13, ele fala de uma omissão. Você tem algumas hipóteses. Aqui pode encaixar aqui, eventualmente, a depender das provas, se você se omite para impedir algo e se você foi o criador daquele risco. Então, se você insuflou em algum momento as massas para agirem num determinado sentido, depois se omite de forma a... Você podendo fazer algo para, eventualmente, um discurso, eventualmente reconhecimento do resultado das eleições, para acalmar essas pessoas... Ou deixar acontecer? E se você deixa acontecer, isso pode ser enquadrado como o tipo penal. É mais subjetivo do que ele dar uma declaração direta, o que ele não o fez depois da eleição, mas a gente vê as matérias na imprensa que estão juntando declarações que ele deu durante o mandato, durante a campanha e as falas dos vândalos que estão quebrando, que quebraram as coisas, que quebraram tudo em Brasília no dia 8. Talvez por aí você consiga construir um caso de omissão, mas ele é mais subjetivo do que um caso direto em que ele incitasse por um golpe. Só para arredondar, então, e encerrar essa nossa parte aqui do programa, Jorge, você, da sua experiência de operador no campo de direito e de advogado, essa tese, particularmente essa, quem deixou acontecer, nada fez contra, é tão responsável como quem incitou aquela violência, aquela barbárie, ela para de pé do ponto de vista de um julgamento mesmo? Ela para, William. Eu não estou falando do caso específico, porque eu não conheço, tem que produzir provas, ao ex-presidente tem que ser assegurado contraditório para a defesa. Assumindo tudo isso. Assumindo tudo isso. Sim, inclusive com precedente. Principalmente se a gente juntar isso, e aí é difícil explicar de uma forma não técnica, mas se a gente juntar com o que foi o julgamento do mensalão na ação penal 470 no Supremo, que o Supremo, eu até discordo da forma como foi feito, mas o Supremo, o fato é que ele aplicou a teoria do domínio do fato. Sim. Exato. Que aí ela encampa... Eu nem mencionei ela, porque eu acho bastante, mas tecnicamente você tem precedentes que justificariam deixar de pé, como você mencionou, uma condenação nesse tipo, se provas forem produzidas nesse sentido.